Graça e paz, amada igreja, amados irmãos que se encontram todos em casa, que o Espírito Santo do Senhor possa alcançá-los. Que a paz, a misericórdia e a graça do Senhor reine na sua casa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31 a 33. 2 Samuel, capítulo 22. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Que essa palavra viva e eficaz possa chegar na casa de cada um. São dias maus, nós estamos enlutados, muito sofrido, mas quem nos guarda é o Senhor. Irmãos, tenhamos o temor de não tratar o Senhor como comum, como igual. O Senhor é Deus. Nós devemos tratar o Senhor como todo-poderoso. Então, que nesse momento, tudo que for acontecer nesse culto de casais, que possa entrar e permanecer no seu lar. Vamos fazer uma oração de louvor? Senhor amado, muito obrigado a Deus, porque esse dia foi marcado, escrito e determinado quando ele nem existia. Obrigado pelo amor que o Senhor tem. E, ó Deus, entre em cada lar. Espírito Santo, seja nosso convidado de honra. Faça morada, ó Deus, com aquilo que cada um precisa. Venha abençoar cada casal da igreja, ó Deus, desde o que tenha menos tempo de casado, quanto o que tem mais tempo. Que o Senhor possa renovar o amor, possa renovar o ânimo, a força, o vigor, e que o Senhor seja realmente o único e verdadeiro motivo de alegria para nós. Muito obrigada por tudo, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar a equipe de louvor para nós cantarmos juntos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o teu santo monte. Nosso amado Pai, teu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor.
ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Isso é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse louvor. Muito obrigada por cada um, ó Deus, que está aqui participando dessa palavra, Deus. Foram os que o Senhor separou e escolheu. Fala conosco, ó Deus, profundamente. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O tempo passou e faz tanto tempo que eu te vi pra não mais ser o mesmo. Cidades distantes e um pouco hesitante, percebi, só mais perto eu me via completo. E quando alguém pergunta se esse amor pode ser pra sempre da gente, depende, é escolha, é intenção, é seguir em frente. Oh. E quando alguém pergunta se o A2 vai durar pra sempre, a gente entrega o nosso amor nas mãos do amor pra seguir em frente. Eu te amo mais do que no dia em que te conheci. Eu te amo mais e desde quando você disse sim. Eu te amo mais, mais. E a cada novo sol eu amo mais. Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor. Eu te amo tanto e é tão grande esse nosso amor. Eu te amo mais, mais, mas se no fundo você entender que mais ainda é pouco, eu te amo tudo. E em tudo eu te amo tudo. O desafio de construir famílias estruturadas. Esse é o tema da nossa conversa. E eu queria que você estivesse orando por você. Eu já orei pelo meu coração, orei pelo teu coração. E que Deus possa fazer aqui o que ninguém pode fazer, só Ele mesmo. Nos dar a graça de termos famílias mais normais, segundo aquilo que Ele acha que é normal. Porque há muita normalidade acontecendo por aí dentro das nossas igrejas e dentro das nossas casas. Então essa é a minha oração para essa manhã. Que Deus possa usar a minha vida a despeito de mim, para que nós possamos chegar a uma família estruturada. Para tanto, eu queria ajudar a você a pensar comigo aqui que nós precisamos parar de fazer algo que eu acho que tem sido realmente um obstáculo para que a gente cresça espiritualmente.
Nós temos a mania de idealizar os personagens bíblicos, as famílias bíblicas e até mesmo pessoas que a gente conhece e convive com elas dentro da igreja e fora da igreja. A gente idealiza essas pessoas, como se essas pessoas fossem o que a gente gostaria de ser e nunca vai chegar lá. Se uma pessoa, você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, eu gostaria de ser como ela, mas eu nunca vou chegar lá, não serve de nada essa pessoa. Ela é um ídolo, ela é um ícone. Eu acho o seguinte, nós temos que entender que pessoas são falhas. O nosso único modelo perfeito é Jesus. E ele veio à Terra para mostrar para a gente que a vida não é fácil. Mas nós temos que parar com idealização. Por quê? Porque quando nós idealizamos, nós transformamos uma pessoa em alguém... né? O que acontece com a gente? A gente desanima. Nós não vamos chegar lá nunca. Ou então a gente se contenta em ficar perto dessa pessoa, esfregar um pouquinho, né? Para pegar um pouquinho do que ela tem. Não foi para isso que Deus nos chamou. E Deus não quer isso para nossas famílias também. Então eu queria te pedir em nome de Jesus que a primeira coisa que você tem que fazer hoje, ouvindo esse vídeo, é pare de idealizar. A Bíblia não idealizou ninguém. É interessante, ela mostrou todos como devem ser. E é muito legal pensar que enquanto Deus fala de família, e Deus é apaixonado por família, Deus projetou a família e Deus quer que a gente cresça numa família, uma das coisas mais incríveis que passou pela minha cabeça esses dias é que Deus usou José, esposo de Maria, para dar a Jesus uma família estruturada. Agora a pergunta que eu te faço, que eu me faço também, Jesus precisava de uma família? Jesus precisava ter vindo como um bebê? Ele não podia ter sido colocado por Deus lá no deserto com 30 anos e já começar o trabalho dele? Ele não podia ter vindo ser como Melquisedeque, que não tinha fim nem começo, não tinha nascimento, não tinha morte, não tinha genealogia? Ele era um tipo de Cristo. Mas não foi Jesus. Jesus nasceu, cresceu, foi criado numa família. Não é interessante pensar nisso? Deus quis que Jesus tivesse uma família. Era uma família perfeita? Não. Claro que não. A gente vê que os irmãos de Jesus deram dor de cabeça para ele. Maria também se interferia nas horas erradas. Jesus sumiu um dia. Quer dizer, era uma família normal. Mas José foi chamado para fazer parte e para estruturar essa família. Ajudar na estrutura dessa família. E eu queria que nós estudássemos isso e aprendêssemos um pouquinho de como deixar Deus fazer a nossa família ser estruturada com José. E a primeira coisa que eu queria que você percebesse juntamente comigo aqui é que José, nessa família que Deus criou através da vida dele, José tem algumas coisas a nos ensinar. A primeira coisa a gente vai ler lá em Mateus 1, versos 15 e 16, acompanhem comigo. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Você percebeu qual é o título que José recebe aqui? José é marido de Maria. Em outro texto, lá em Mateus 1,19, ele recebe um outro título, seu esposo, esposo de Maria. Mas para mim o máximo mesmo do anonimato é Mateus 13,55. Apareceram todos os nomes, presta atenção. Não é este o filho do carpinteiro? Quando estavam questionando sobre Jesus, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Aqui José nem aparece o nome, só o carpinteiro. Uma das primeiras coisas que eu vejo que faz com que José seja essa pessoa fantástica que ele foi, mesmo sendo meio deixado de lado, José entendia que ele era coadjuvante. Ele entendia que ele não era a peça principal. Ele entendia que ele era um suporte para que Maria pudesse cuidar de Jesus e para que Jesus fosse quem Jesus era desde o começo. José entendeu isso. E a gente vai ver como isso se deu ao longo da história dele e da história deles como família. Então José, a primeira coisa que ele entende é que ele é coadjuvante. O que é um coadjuvante?
Vou ler aqui para você. É um participante, alguém que ajuda, tem a função de ajudar os outros. Ele não é o artista principal, que é uma outra definição. É um ator ou uma atriz que atua num papel secundário, contracenando direto ou indiretamente com o protagonista, aquele que tem que aparecer, sobre quem todos os holofotes estão. José entendia isso muito bem. E talvez muitos dos problemas que nós enfrentamos como família residem nisso. Nós queremos todos os holofotes para nós. Nós queremos que as coisas andem como a gente quer. Afinal, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou a esposa, eu sou o filho, que hoje os filhos são os reis da casa também. Nós não entendemos que nós fazemos parte de um núcleo, de um grupo de pessoas. E que esse grupo precisa funcionar harmonicamente para que haja paz, para que haja um ninho para se voltar no final do dia. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender com esse homem tão esquecidinho na Bíblia, José, é que nós somos coadjuvantes. Muitas vezes nós não vamos ser a peça principal da história. Nós não vamos ser aquela pessoa talvez nem usada para fazer as coisas acontecer. Eu não sei se você já experimentou isso, eu já experimentei. De estar orando pelo meu esposo ou pelos meus filhos, pela minha casa, para que Deus faça alguma coisa, mas no fundo eu estou achando assim que eu vou ser aquela peça, aquela pessoa que vai ter a voz sábia, o momento certo de chegar e dizer, olha, Deus disse isso para nós e isso vai acontecer na nossa família ou na sua vida. E eu penso que vai ser assim e de repente chega uma pessoa anônima ou um sermão ou uma música ou alguém até não cristão, fala alguma coisa para a pessoa que eu estou orando por ela e essa pessoa enxerga aquilo que eu estou dizendo para ela há muito tempo com aquela outra pessoa e não comigo. A gente fica até meio assim, Deus, o senhor não entendeu não que eu que estou orando por isso, será que não seria eu que tinha que receber esse mérito? E muitas vezes no desejo de receber o mérito de ser o protagonista, nós deixamos de ser útil na mão de Deus. José foi muito útil na mão de Deus, porque ele entendeu que as coisas não giravam em torno do umbigo dele. E acho que a gente precisa entender isso também, de uma forma muito concreta e muito importante. Você não é o protagonista, muitas vezes, da história. As coisas não têm que ser como você deseja, mas como Deus deseja, e Ele pode ou não usar você para fazer as coisas acontecerem. É muito interessante que José desaparece. Depois da adolescência de Jesus, você não ouve mais falar de José. Provavelmente José morreu, porque ele não aparece mais, não se fala mais dele. Ele foi importante na vida de Jesus até um certo tempo, e depois ele não foi mais. E acho que se a gente tiver essa noção de que nós estamos dentro da nossa família para sermos usados enquanto estamos ali, que nós não sabemos quanto tempo temos para ser abençoador, que nós entendamos isso, que nós façamos isso, andemos como coadjuvante, não tentando puxar os holofotes todos para nós. Uma família estruturada, se todo mundo entender que pode ser suporte e abençoador por outro, não tem uma família que não consiga sobreviver melhor, ter uma vida melhor, ter uma qualidade de convivência melhor. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender com José. Seja coadjuvante, ajude, facilite a vida de quem vive com você dentro da sua casa. Se você é filho, facilite a vida dos seus pais. Você não está aí para ser servido só. Se você é mãe, facilite a vida do seu esposo, dos seus filhos. Se você é esposa, se você é marido, facilite a vida das pessoas dentro da sua casa. Não é fácil. E não pense que eu estou falando do alto de uma pessoa perfeita. Deus sabe as questões que eu enfrento como esposa, como mãe, como filha. Minha mãe mora comigo. Quantas vezes eu me debato comigo mesma porque eu não estou sendo quem deveria ser. Eu quero ser a protagonista, eu quero ser a dona da história, a dona da casa. Eu quero mandar. Então eu aproveito esse momento aqui para, junto com você, pedir a Deus que tenha misericórdia da nossa vida, para que nós sejamos mais humildes. A Bíblia diz que José foi visto como uma pessoa humilde e obediente. E essa é a segunda coisa que a gente aprende com José.
José foi o homem certo para dar a Jesus uma família estruturada. Ele era um homem certo. Como eu falei aqui antes, poxa, Jesus não precisava de uma família para ser quem ele foi, mas Deus quis que ele tivesse uma família. E Deus fez uso de José para ser um instrumento útil nas mãos dele, né? Então Deus colocou José na família certa. Você está na família certa. E entender isso vai ser meio caminho andado. Muitas vezes, especialmente nessa pandemia, eu tenho ouvido muito pessoas falando assim: nossa, eu não sabia que meus filhos eram desse jeito. Nossa, eu não sabia que meu esposo era assim. Estou querendo trocar de vida e trocar de família. Hello? Você foi posto a amarra aí dentro dessa família? Não. Você nasceu nessa família? Você não escolheu como filho, nasceu. Mas Deus te pôs aí. Então você está no lugar certo. Agora basta você entender que você tem que ser a pessoa certa. E Deus te colocou aí porque você é a pessoa certa para estar aí. Seja você esposo, esposa, filho, filha. Deus te colocou aí. Mãe, pai, Deus te colocou aí. Olha lá o que Deus diz em Mateus 1:20 sobre José. Ele era filho de Davi. Ele estava na linhagem correta. Em Lucas 2:4 diz que ele era da casa e da família de Davi. Novamente, a pessoa certa. Em Mateus 1:19 diz que ele era um homem justo. E como a gente entende e vê a história de José ao longo da Bíblia e da história curta que a gente tem de José, ele era um homem obediente a Deus. Isso é ser a pessoa certa. É você estar no lugar certo, como José estava. Estar na família certa, como José também estava. Mas ser a pessoa certa. Deus colocou você na família certa. E lembre-se, você tem tentado ser a pessoa certa dentro dessa família? Porque José foi. Ele não era perfeito, mas do que ele pôde fazer, ele fez para que aquela família caminhasse da forma mais tranquila possível. Então, a primeira coisa que a gente aprende sobre José: José sabe que ele é coadjuvante. Ele não está procurando holofotes. Ainda que você tenha um papel importante na sua família, não busque holofotes, não busque fazer as coisas acontecer do seu jeito. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam o que a gente nunca foi. Que a nossa esposa, o nosso esposo seja o que nós não somos. O coadjuvante entende que também está na caminhada e que está ali para ajudar e facilitar a vida dos que estão dentro daquela casa. Segunda coisa, lembre-se, você já está no lugar certo. Agora é hora de você começar a pedir a Deus para te ajudar a ser a pessoa certa dentro da sua casa. Não há família que se desestruture se pelo menos um deles começa a orar, começa a entrar na brecha, começa a ser a pessoa certa e obediente ao Senhor. Terceira coisa que a gente aprende com José é que José, na formação dessa família, ele experimentou decepção e caos. E certamente você vai experimentar, e já provavelmente está experimentando, decepção e caos. Vamos ver como é que isso aconteceu na vida de José? Eu tenho todos os textos aqui. Não vou ler, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu vou dar a você uma dica bem legal. Mateus 1,18 mostra que a noiva desse homem aparece grávida de outro. Se fosse o padeiro, se fosse o leiteiro, se fosse o sacerdote, já ia ser muito complicado. Mas ele tinha um concorrente difícil, que era o Espírito Santo. Como é que você discute com isso? Então, na vida de José, os planos e sonhos dele estavam tudo certo. Ele ia casar com uma menina virgem, linda, que ele amava. E ele estava planejando isso. E, de repente, essa menina aparece grávida. Se isso não é uma decepção, eu não sei o que é. Segunda coisa, ele fica sabendo que Maria está grávida, ficou meio complicado acreditar que era do Espírito Santo, como qualquer um teria esse problema, e aí ele resolve deixar Maria. Tudo certo, esses são os planos dele, mas aí Deus fala para ele: tome Maria como esposa. Lá em Mateus 1, 19 e 20, você pode acompanhar essa parte. José obedece, aceita Maria de volta. Então vamos começar tudo de novo. Maria é minha esposa, vamos lá, esse nenê é para ser cuidado por mim. Ele recebe Maria de volta.
Mas aí, o que acontece? Maria some por 3 meses, lá em Lucas 1, 39 e 56, você vê isso. Ela vai visitar Isabel e fica 3 meses lá. A minha noiva, agora é minha noiva, tá tudo certo, e ela dá no pé. Fica 3 meses longe. Aí, finalmente, recebe Maria, volta, estão casados, opa, legal. Em Mateus 1, 25 diz que eles não consumaram o casamento enquanto ela está grávida. Qualquer homem que está aqui me ouvindo sabe que quando se casa, você quer consumar o casamento. Você casou com uma menina virgem, você esperou, você deseja consumar o casamento. Não, isso não acontece com José. Aí o que acontece? Lá em Lucas 2, 4 e 5, eles têm que fazer o recenseamento. José tem que ir. Mas aí o que ele faz? Ele leva a Maria com ele. Uma loucura. Uma mulher que está para dar à luz, mas ele leva, né? Vai fazer o recenseamento e tem que fazer uma viagem. Não deve ter sido uma viagem fácil. Ainda que Belém ficasse próximo, 14 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, no lombo de um jumentinho, com uma mulher de 9 meses de gravidez, já para dar à luz, não deve ter sido fácil. Ele teve que se programar para isso, né? Aí, chega em Belém. Oba, chega em Belém, vamos agora resolver isso, né? Maria entra em trabalho de parto. Complicado demais. Aí, então, ele vai buscar uma hospedagem. Lucas 2, 7. Vamos procurar onde ficar, você está para dar à luz. Não há lugar adequado para o nenê nascer. Lá vai José procurar alguma coisa. E ele não encontra realmente. A gente sabe disso. Pulando a história, finalmente o nenê nasce. Vamos lá, finalmente ele tem uma família. Agora ele tem uma outra coisa para pensar. Como é que eu vou criar o Filho de Deus? Você já pensou nisso? Ter Jesus como filho era um desafio tremendo, gente. E por fim ele volta para casa para começar a vida de casado. Finalmente o neném nasceu, agora ele vai começar a vida de casado dele. Aí em Mateus 2,13 ele sonha. E Deus diz assim, olha, Herodes quer matar o menino. Vá para o Egito até que isso passe, essa ameaça passe. A gente é muito romântico, a gente idealiza muito. Pensa bem, se você hoje tivesse que largar o seu negócio, o seu país, a sua cultura, a sua família, tudo que você sonhou, tudo que você construiu até agora, para ir com a sua família para um outro país. Uma língua diferente, um país que na época era inimigo de uma certa forma, não se davam muito bem, os judeus e os egípcios. Vá! José levanta e vai. Se isso não é experimentar decepção e caos, eu não sei o que é. Mas José, a resposta de José aos momentos difíceis fazem com que a família continue, ande. E isso é uma coisa que a gente aprende com José. Todos nós experimentamos caos, gente. Todos. De um jeito ou de outro, nós experimentamos caos. Como você tem reagido a isso? E você pode pensar assim, não, acabou, né? José foi para o Egito, tá tudo certo. Ele deve ter ficado lá 2, 3 anos, por aí, no máximo. Lá em Mateus 2,19, ele começa a vida dele lá no Egito. Quando é Mateus 2,22, ele sonha de novo e Deus diz para ele, você pode voltar para Israel. A ameaça já acabou, Herodes já morreu, pode voltar. Mas você não vai voltar para Belém, não. Vai voltar para Nazaré, outra cidade. Ele está voltando para a terra natal, mas não para casa. Por causa de Jesus. Eu tenho até a impressão que José devia ter medo de dormir, porque cada vez que ele sonhava um sonho de Deus, a vida dele capotava. Mas ele foi um homem obediente. E por causa da mulher que ele amava e de um filho que não era seu, mas que ele amou como seu, até o fim, ele foi coadjuvante, ele foi obediente, ele foi o homem certo, ele enfrentou decepções e caos na presença e na obediência de Deus. Ele era um homem,
segundo o coração de Deus. E eu e você podemos ser essas pessoas. E isso é uma coisa que eu queria fazer uma pausa aqui agora. Como é que está a sua vida com Deus? Muitas vezes nós queremos que os nossos, dentro da nossa casa, tenham um relacionamento com Deus, e nós exigimos isso, nós até ficamos em cima para ver se eles têm, que nós não temos. Em nome de Jesus, como está a sua vida com Deus? Como você tem se relacionado com o Pai, de tal forma que o Pai te mostre e te instrua como andar? Aí você pode dizer assim, mas José sonhava, ficava claro o que Deus queria. Deus nos deixou a palavra dele. Aqui, ó. Se você não tem amor por essa palavra e você não ora, como é que você quer se estruturar? Isso é uma coisa que eu tenho falado. Eu acho que até já falei num outro estudo que eu dei aqui. Quando algum casal vem falar comigo que está em crise, a primeira pergunta que eu faço é como é que está a vida espiritual de vocês individualmente? Não quero nem saber como família, não. Sua vida devocional, como está? O que eu ouço 100% das vezes tá uma porcaria. E aí a minha resposta 100% das vezes e você acha que eu posso fazer alguma coisa por você? Realmente? Se você não se você não tem vida com Deus, se você não se relaciona com Deus, que é o único que pode solucionar qualquer coisa, você acha que eu posso fazer alguma coisa aqui? Ou você acha que eu vou entrar na brecha por você, orar por você, quando você não está orando? E muitas vezes eu falo, estou cansada de ficar segurando a corda para pessoas que querem fazer um rapel lá embaixo, como se a vida fosse uma festa, fosse um trapézio, fosse um circo de equilibrismo. Se você quer ter uma vida estruturada, você precisa entender que o dia mal virá. Mas você precisa estar de armadura, como Efésios 6 diz, para enfrentar o dia mal. O dia mal virá. E se você não tem a armadura, e a armadura é toda baseada no seu relacionamento com Deus, não adianta. Você pode orar quando você quiser, pedir quando você quiser para pessoas orarem por você, pela sua família. Alguém tem que começar essa base. E não é lá exigindo o outro, porque muitas vezes a gente quer que o outro seja essa base. Se você está ouvindo essa palavra, é você que tem que ser essa base. E é relacionamento com Deus. Não estou falando de ticar, que eu li o capítulo 3, versículo tal hoje, não. É relação com Deus. Brigue para ter essa relação. Vá atrás. Tem um lugar na sua casa para fazer isso. Busque o Senhor. A quarta coisa que a gente aprende com José é que José está atento àquilo que Deus está fazendo e deseja dele e se disponibiliza. Isso requer duas coisas bem complicadas para nós. Requer humildade e obediência. Nós somos românticos em achar que só porque ele sonhou foi fácil obedecer. Não foi. José deixou de lado todos os sonhos e planos dele para fazer a vontade de Deus. Mas ele foi honrado por Deus. Ele teve nas mãos o Senhor do universo. Ele ensinou Jesus a andar. Ele deu nome para Jesus. Eu disse que José deu nome para Jesus. Deus disse para ele dar o nome de Jesus para ele. Ele caminhou com Jesus, ele ensinou a arte da carpintaria para Jesus. Ele foi privilegiado porque ele foi humilde, de dar uns passos para trás para que Jesus pudesse ser quem ele era. Ele foi obediente de largar seus sonhos e explodir sua agenda por amor a Deus e por amor ao Filho de Deus, por amor à sua esposa. Você tem tido essa capacidade? Talvez seja a hora de você parar e dizer: Senhor, eu tenho sido orgulhoso demais. Eu quero as coisas do meu jeito. E eu não quero nem saber qual é o jeito que o Senhor quer. Isso é rebeldia, é desobediência. Eu preciso ter mais do Senhor para poder ter mais daquilo que eu desejo e sonho para minha família. Se é que a gente deseja e sonha uma família estruturada.
Ou a gente já acostumou tanto com o caos que a gente entra no trabalho, a gente enfia a cara no trabalho. E eu acho que essa pandemia, ela veio realmente para arrebentar muita coisa, mas ao mesmo tempo ela veio para mostrar em nós muita coisa que estava ali de lado. Já falei sobre isso com vocês antes. E que precisa ser retomado, mas com o Senhor. José estava atento ao que Deus desejava dele, fazia, e ele se disponibilizou. Quer uma família estruturada? Se disponibilize. Primeiro, para um relacionamento sério e verdadeiro com Deus. E segundo, para ouvir Deus e obedecer a Deus e ser quem você precisa ser dentro da sua família. Outra coisa importante que José experimentou, que eu acho lindo. José foi os braços paternais terrenos de Deus que abraçaram Jesus. Uma das coisas mais tristes numa família é a mesquinhez. É interessante que Deuteronômio 28, 54 a 56 é um dos textos mais estranhos, mais fortes e mais concretos, mais visíveis que eu já vi para mostrar a grande maldição que pode cair sobre qualquer família. E ela realmente é uma maldição. Se você ler em Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que o resultado da desobediência do ser humano, do afastamento de Deus, traz essas coisas para dentro de casa. Olha o que fala lá, Deuteronômio 28, 54 a 56. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem. De modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço de carne dos seus filhos que estiver comendo. Ele está comendo filho, hein? Pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil, que não vai nem encostar o pé no chão, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha. Eu creio que nós estamos experimentando, num grau menor, mas ainda tão grave quanto, essa mesquinhez. O que é mesquinhez? Mesquinhez é quando você dá só o que se pede, ou não dá nada, fica só mostrando e não dá. Mesquinhez é uma avareza não só de dinheiro, mas de sentimentos, de emoções, de ações. É um egoísmo apuradíssimo. Mata o outro na unha. E isso tem acontecido muito. Mas você não vê isso em José. José não é mesquinho em nada. José abre mão de tudo para que Jesus e sua esposa e seus outros filhos tenham uma família. Uma família. Não é uma família extraordinária, não é uma família maravilhosíssima, mas uma família normal, uma família que caminha na mão do Senhor. Eu acho que não existe nenhuma maldição maior que possa cair sobre nós do que sermos mesquinhos com aqueles que deveríamos amar, dividir e cuidar. Às vezes, em nome até do nosso Deus e da nossa religião, nós não partilhamos nada com ninguém, porque nós somos santos demais. Eu nunca me esqueço, quando eu morava nos Estados Unidos, eu trabalhava na escola pública. E um dia eu fui chamada para traduzir, porque tinha uma família, 2 crianças pequenas ainda, e era em época de inverno, estava fazendo -10 lá fora. As crianças estavam de camisetinha, elas não tinham trazido lanche para a escola. E estavam realmente abandonadas. E aí o diretor mandou chamar os pais. E os pais vieram. O pai veio de terno, muito bem vestido, a mãe, mais ou menos. Você vê que era uma mulher sofrida no rosto dela, uma mulher murcha. Mas o choque maior foi quando nós estávamos ali, eu e uma outra professora que trabalhava também, brasileira, ali naquela escola americana. E o diretor falou assim, eu queria que você perguntasse por que essas crianças estão nessa época de inverno desse jeito aqui. E o pai, em português, porque ele não falava inglês, virou-se e falou assim, eu sou um servo do Senhor.
eu sou um pastor da igreja tal e eu não tenho tempo de cuidar disso. A minha esposa, que deveria estar cuidando disso, não está. Eu não posso cuidar disso. Gente, eu só não voei no pescoço daquele homem naquela hora porque Deus não permitiu. Eu só disse para ele, o senhor espera mesmo que eu vá traduzir isso aqui para o diretor? E o diretor olhando para nós dois discutindo. O senhor espera que eu traduza isso? O senhor acha que porque o senhor é um servo do Altíssimo, o senhor pode matar essas crianças de fome, de frio? O senhor não sente que o senhor tem responsabilidade com a sua família? Que espécie de Deus é esse que o senhor está servindo? Esse Deus que o senhor está servindo é meu diabo. Ele ficou muito zangado comigo e saiu batendo o pé e foi embora. E a mulher ficou ali. Eu falei assim, minha senhora, é sua responsabilidade também. Então, por favor, faça alguma coisa. É disso que eu estou falando. Muitas vezes a gente, em nome do nosso Deus, nós não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos dar dinheiro, não podemos participar. Nós temos muito o que fazer na obra do Senhor e nós não podemos participar da nossa família. Em nome de Jesus, isso é obra do inimigo. Eu repreendo isso na sua vida. Repreendo isso na sua família. Porque isso é justiça própria. E Deus não está interessado em gente que serve a Ele e mata as pessoas dentro de casa. Uma família estruturada precisa de gente humilde. Precisa de gente que tem braços, tem pernas, que abracem, que recebam, que olhem, que cuidem, que facilitem. Em nome de Jesus. Vamos concluir, e eu queria que você pensasse comigo como você e eu, que estamos desejando uma família estruturada, podemos responder a tudo isso, a vida de José. A vida de José exige uma resposta de nós, porque ela é palavra de Deus, ela veio na palavra de Deus, e tudo que esse homem foi e fez exige resposta. José reconheceu a voz de Deus porque ele tinha sintonia com Deus. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua sintonia com Deus? Sintonia. Não é ser servo do Altíssimo e não poder descer à terra e ser gente. Como anda a sua sintonia, a sua vida devocional? Seja honesta, honesto. Seja você mulher, homem, seja você esposo, esposa, filho, filha, mãe, pai, não sei. Como anda a sua vida com Deus, o seu caminhar com Deus? Segunda coisa, você não terá uma família perfeita e nem sempre tudo vai dar certo do jeito que você deseja. Em nome de Jesus, prepare-se para isso, porque José, nada do que ele planejou deu certo, mas ele fez dar certo com o que Deus deu para ele. Esteja disposto, disposta a abrir mão do que você quer para que a família caminhe estruturada. Você está disposto a isso? Obedeça a Deus, não aos seus instintos e desejos. Eu tenho certeza que José teve o instinto de deixar Maria quando Maria apareceu grávida. Ele quis fugir, a Bíblia diz isso. Para não infamá-la, mas também para resolver o problema dele. Mas ele não obedeceu ao que ele queria. Ele entendeu que a vontade de Deus era o melhor para ele e para sua família. Lembre-se que você é coadjuvante. Pare de achar que só vai acontecer se você estiver lá. Eu acho muito interessante um episódio que acontece em 1 Samuel 8, se não me engano, quando Samuel chega para Deus super chateado porque o povo pede um rei. E Deus chega para Samuel e fala, Samuel, hello, você está achando que o problema é com você? Eles estão rejeitando é a mim. Para de achar que é você. Eu creio que acontece muito isso com a gente. Muitas coisas que acontecem na nossa casa, a gente fica tão magoado porque foi com a gente e a gente começa a fazer mais parte do problema do que da solução, porque a gente não entende que quem tem que ser o protagonista da história da nossa família estruturada é Deus. Nós temos que obedecer e responder a Deus. As pessoas não nos devem nada. Nós não somos o centro da história, Deus é. E quando Ele passa a ser o centro da história, ainda que a gente se decepcione, Deus nos abençoa. Porque Ele prometeu que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre brinco, mas é verdade.
Deus é a única pessoa na minha vida que me decepciona e me faz feliz assim mesmo. Eu não sei como Ele consegue, mas Ele dá um jeito. Mas nós precisamos nos colocar debaixo da mão dEle. Ore e coloque-se na brecha pela sua família. Você realmente tem gasto tempo na presença de Deus, clamando ao Senhor pela alma das pessoas da sua família? Muitas vezes nós estamos orando pela saúde, nessa pandemia louca que nós estamos enfrentando, pelas finanças, porque esses lockdowns constantes têm acabado com as nossas finanças. Nós temos orado pelos estudos e o sucesso dos nossos filhos, mas nós temos colocado a alma dos nossos filhos diante do Senhor. Porque não adianta você ter uma família e não adianta você rogar por estrutura quando todo mundo na sua casa está indo para o inferno. Isso gera inferno dentro de casa. A melhor estrutura que você pode dar de casa é ter almas convertidas ao Senhor. Seja um evangelista dentro de casa. Não ficar falando da palavra o tempo todo, mas vivenciando Deus em cada detalhe. E eu tenho certeza que Deus vai fazer diferença na sua família. E para mim, Mateus 1:24, ele encerra isso aqui direitinho, falando sobre o José. E eu espero que aconteça conosco, que a gente faça como José. Olha o que diz lá em Mateus 1:24. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Para mim isso fecha o que a gente está falando aqui. José despertou do sono. Acho que tem muita gente dormindo por aí. Tem muita gente, inclusive eu, em muitas áreas da nossa história, que nós estamos dormindo. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar e precisamos obedecer ao que Deus ordena. A palavra de Deus está cheia de coisas sobre família, cheia de coisas sobre relacionamento de esposo, esposa, esposa, esposo, filhos e pais, pais e filhos. E nós estamos dormindo e quando acordamos não obedecemos. E isso refletiu, a obediência de José refletiu na sua família, porque ele recebeu Maria e quando ele recebeu Maria, de quebra ele recebeu Jesus. Em nome de Jesus, que nós possamos responder ao que a gente ouviu esse dia, nos entregando, porque é Deus que vai fazer. Mas se eu não me relaciono com Deus, não tem como Ele fazer. Deus é bastante diplomático, Ele não invade a privacidade de ninguém. Ele quer que você abra-se e experimente dele. Família estruturada é família que abre as portas para Jesus, não só as portas da sala, mas as portas dos lavabos, dos banheiros, dos armários, da cozinha, do quintal, da alma, das emoções, do sentimento. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida de José. É incrível ver como esse homem, que não ganhou nada quase, abrindo mão de tanta coisa. Depois ele percebeu, provavelmente, o tanto que ele ganhou, mas na hora que ele fez, deve ter sido difícil demais, mas ele fez. E obrigado porque o Senhor deu a ele uma família linda, uma família especial. Não porque era perfeita, mas porque era uma família que conheceu a Deus de uma forma incrível. E nós queremos isso para nós. Ajuda-nos, Pai, a estruturar nossa família não naquilo que a gente pode fazer, mas que nós possamos abrir mão de quem somos, do que desejamos, das nossas premissas, para que o Senhor venha e faça a Tua vontade. É a minha oração hoje, para a minha vida, para a minha história, para a minha casa, para a minha família e também para cada pessoa que está aqui participando e ouvindo esse vídeo. Que possamos, ó Deus, aceitar esse desafio de termos famílias estruturadas, mas não sozinhos, contigo. Que o Senhor venha e o Senhor faça em nós, através de nós e a despeito de nós, o que o Senhor deseja para que nós possamos ter lares que expressem o amor de Deus, para que a vizinhança ouça e sinta o cheiro de Jesus e não gritos e lamentos, e não gente louca, gente egoísta, gente mesquinha, mas que possamos ser coadjuvantes do Senhor e das pessoas que amamos, para que a nossa família seja um pouquinho mais normal do que ela tem sido até hoje. Nós rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Dá uma lida na vida de José, você vai se surpreender e vai ficar feliz porque ser coadjuvante tem muitas vantagens. Um beijo, Deus te abençoe.